Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. O convidado de hoje é Pierre Landaut, empresário suíço, francês e brasileiro, radicado há mais de 40 anos na região, para falar sobre agropecuária, microcrédito e meio ambiente. Pierre Landaut é um dos proprietários da fazenda Tamanduá e da Mizu Irrigação, Indústria e Comércio, ambas com base na fazenda Tamanduá, no vizinho município de Santa Terezinha. Doutor Pierre, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Muito obrigado, Luiz Gonzaga. Feliz de estar aqui ao seu lado. Me conheço faz 40 anos. 40 anos de convivência aqui nessa região é muito tempo mesmo. Um bocado de tempo, graças a Deus. E é bom demais. Antigamente era um camarada, um leão, e hoje acho que você tem os dentes que estão caindo, mais Como se deu sua vinda para o Brasil e sua radicação aqui na região? Bom, é uma história já conhecida, já comentei muitas vezes com isso, mas tudo bem. Vamos dizer, eu cheguei em 74, a ideia era, depois dos meus estudos lá de Direito, era realmente sair da Europa para descobrir algo novo, alguma coisa totalmente desconhecido, onde a família não tinha pisado e realizar alguma coisa diferente. Morei 3 anos em São Paulo, tive a oportunidade nesse momento de viajar muito através do Brasil, viajei na época para visitando curtumes e indústria de couros, principalmente, testes no Brasil todo. Depois fui para a parte de produtos farmacêuticos, depois finalmente fui para a agricultura, e é ali que eu encontrei o Nordeste e que eu achei que podia ser um desafio original, partindo do princípio que tinha aqui, na época ainda, o famoso algodão mocó, que era um algodão de fibra longa, um algodão de qualidade, e eu sempre prezei e achei que mercado de nicho com alta qualidade devia ser realmente alguma coisa trabalhado e melhorado. Então, encontrei uns especialistas e técnicos que trabalhavam para a Sudene, da França. Me falaram de Patos, de Santa Luzia, de São Mamede, de Parelhas. E eu saí com o meu Jeep lá de São Paulo e eu fui visitar o Nordeste para conhecer um pouquinho melhor a estrutura e o que dava para fazer por aqui. Você disse que inicialmente pensava no algodão mocó, mas já pensava, por exemplo, em pecuária? O interessante e justamente que já se fazia aqui na região o binômio, que era o binômio tradicional gado-algodão. Então, você não podia trabalhar só o gado, você tinha sempre o algodão. Você não podia trabalhar só o algodão, você tinha o gado. E esse era um símbolo, era um sistema que funcionava muito bem. E é muito interessante que hoje nós estamos trabalhando dentro de uma certificação que se chama certificação biodinâmica, que foi inventado por um cientista alemão, que é o Steiner. E o Steiner, justamente no processo biodinâmico, inclui sempre o animal dentro do vegetal. Isso já era tradição aqui nessa região, então realmente é uma região fantástica e sempre teve essa visão de utilizar os animais dentro da agricultura. A migração dos projetos de vocês para a fruticultura foi depois da queda do algodão, da produção de algodão? Pois é, quando cheguei, realmente eu tive a sorte de trabalhar com a Secretaria da Agricultura, fui produtor de sementes selecionadas, foi realmente fantástico de beneficiar do apoio da Secretaria para conhecer melhor, entender melhor os ciclos, entender melhor a qualidade e tudo isso. E nós tivemos então, para nos dar as bem-vindas aqui, a famosa seca de 79 e 84, e durante essa seca, então, todo o ciclo de algodão foi perturbado, principalmente no fim, quando começaram a importar sementes do sul e que trouxeram o bicudo, que realmente provocou a morte de todo esse ciclo fantástico do ouro branco. Em consequência, a gente teve que reexaminar, repensar um pouquinho a fazenda,
e a gente optou para a fruticultura irrigada, com uma área de 30 hectares no Baixio de mangas. Mangas, que era um produto de exportação, que ainda é um produto de exportação, mas também para o mercado nacional, e polpa de manga e manteiga de manga são os derivados. Quais são as atividades que atualmente a fazenda desenvolve na região? Então, hoje um grande objetivo realmente foi trabalhar com agricultura orgânica, biodinâmica, que realmente agrega mais valor ao seu produto. E dentro dessa visão de organismo agrícola, que é justamente a fazenda, que é considerado finalmente como um corpo humano, onde um coração não pode viver sozinho, pulmões não podem viver sozinho, a bexiga não pode viver sozinha, tudo isso é interligado. E numa fazenda biodinâmica você tem um monte de atividades diversificadas, interligadas. Então nós temos, por exemplo, o mel vai permitir ver as abelhas polinizando as mangueiras e todo o pasto que nós temos lá. Nós temos o gado leiteiro, que é também uma fonte de nitrogênio que vai ser revertido para o campo através do composto e da produção de composto. Temos as cabras leiteiras, mesma coisa, estamos utilizando também o esterco caprino para isso e, obviamente, tudo isso tem uma vida. Então, hoje temos as mangas, temos os queijos de cabra, os queijos de vaca, nós temos um outro produto que é um produto realmente muito interessante, que é a espirulina, que é uma microalga que se desenvolve justamente em lagoas, principalmente no centro da África, e essa espirulina é uma microalga riquíssima em proteína, em ômega 3 e vários outros produtos, e que realmente se mostrou muito bem aclimatada aqui. Desenvolvemos um processo de produção orgânico para essa espirulina e hoje nós temos um produto realmente inédito, registrado no Ministério da Agricultura, registrado na SUDEMA, justamente totalmente inovador e que somos os únicos a produzir no Brasil. Em Sousa, onde nós temos uma outra fazenda, fui convidado e eu entrei lá no perímetro irrigado de Vargem de Souza. A gente tem lá um trabalho muito interessante, também orgânico, biodinâmico, de ovinocultura de corte. Nós temos atualmente 1.300 matrizes, mais a nível de pasto, que é justamente o processo interessante. Nós temos coqueiros e nós temos, quando chove, então, arrozes coloridos, o arroz castanho, o arroz negro. O nosso arroz da terra, como a gente chama, né? O arroz mais ou menos o arroz da terra, porque é já uma adaptação que nós conseguimos, uma semente que conseguimos da Embrapa. A Embrapa pesquisou justamente esses arrozes tradicionais nordestinos, os arrozes vermelhos, e desenvolveram as variedades de mais arroz precoces. Vermelho, eu sei, a mais precoce, é questão da precocidade, né? E no beneficiamento ele mantém, ele aproveitam com a coloração, claro. Justamente. Exatamente. Não só a coloração, como a parte substancial do arroz, né? Exatamente. O arroz da terra, o arroz vermelho, ele é muito mais rico, é um alimento muito mais nutritivo, muito mais rico, né? E nutritivo do que arroz branco. Agora me diga uma coisa, a produção, por exemplo, de queijos, a produção de produtos lácteos tem uma penetração muito grande no mercado da região. Agora ele pergunta, a espirulina, por exemplo, qual é o mercado de... Bom, a espirulina tem um mercado, hoje nós estamos inclusive vendendo através do website, faz 15 dias que finalmente abrimos esse famoso website, que está funcionando muito bem. E, vamos dizer, eu acho que hoje o pessoal está mais conscientizado na necessidade de utilizar a espirulina, tanto na cozinha, inclusive temos vários chefes de São Paulo que eu visitei recentemente, que estão trabalhando com espirulina, mas também aqui na região tem um certo consumo, principalmente em João Pessoa, por pessoas que realmente estão com problemas de deficiência e de problemas de saúde, querendo, através do uso da espirulina, reforçar as defesas imunitárias, que é um dos grandes efeitos, e também utilizar essa espirulina para cortar fome, já que ela dá uma saciedade ao seu corpo e, em consequência,
diminui essa ânsia de querer comer. É bom para fazer regime, como se diz, né? É um ajudante, sem dúvida. Sim. Agora me diga uma coisa, o gado de corte, qual é o mercado que você tem para ele? Eu não trabalho com gado de corte, eu trabalho com ovinos de corte. Ah, é ovinos de corte só? Lá na região de Sousa é ovino de corte? É ovino de corte. Sim, não tem gado não. Utilizando... E cabras, é porte também ou é só leite? Bom, os machos são mortos também, mas basicamente o objetivo é ovinos de corte e nós temos um sistema e caprino mais para leite e ovinos de corte, e nós temos um processo que permite de chegar a 3 meses mais ou menos com 15 quilos de carne, e os animais então são sacrificados naquele momento. Nós trouxemos um especialista em cortes finos que veio da Suíça, que é um amigo nosso, que ensinou ao pessoal da fazenda a fazer esses cortes finos, e hoje nós temos realmente um produto altamente saudável, já que é justamente orgânico, os animais não recebem antibióticos, não recebem nenhum produto complicado, e os animais morrem muito jovens, realmente com a carne de altíssima qualidade, com os cortes especiais, e temos um produto, sem dúvida, muito bom. O problema hoje Sim. Acesso ao mercado, porque infelizmente nem na Paraíba não existe um matador, Era isso que eu ia perguntar, se não existe matadouro para os... Pois é, a Paraíba realmente tem um problema sério, que é esse abate clandestino de pequenos animais, que seja caprinos ou ovinos. Aí a concorrência é braba, né? A concorrência é braba, o risco de saúde para o consumidor é alto, porque eles estão abatendo todo e qualquer tipo de animal, e não tem um abatadouro cifrado ou mesmo com serviço de inspeção estadual aqui no estado, que é um risco para a saúde dos consumidores e uma oportunidade também de arrecadar mais dinheiro para o estado. Para o estado, né? E para quem produz, vamos dizer assim, de modo mais organizado, fica difícil, né? Concorrer. Exato. Eu acho que tem realmente um mercado imenso que está aberto em São Paulo. O São Paulo consumia, por exemplo, muitos animais que vinham do Uruguai. Eu sei. O Uruguai deixou de vender esses animais em São Paulo por causa da abertura para os mercados americanos. Eles tinham um problema de febre aftosa, hoje está resolvido, e nós não podemos chegar a vender em São Paulo por causa da falta de matadouro. De matadouro, não tem matador industrial no caso, né? Exatamente. De larga escala. Agora me diga uma coisa, vocês têm aqui, além da parte agropecuária, entraram na área de indústria para a produção de produtos de irrigação. Como foi que chegaram a essa questão, a essa indústria, vamos dizer assim? Quando a gente chegou realmente nos anos 70, material de irrigação aqui na região era muito difícil de encontrar. A qualidade dos produtos que chegavam aqui não eram os melhores, e a gente teve a sorte de ter um amigo suíço que trabalhava em São Recife, que era ferramenteiro e engenheiro, e que desenvolveu um engate rápido de excelente qualidade, fácil de ser produzido, justamente por pessoas sem formação particular, e a gente começou a produzir para nossos usos, e depois então partimos para a produção e venda desses tubos de irrigação com os engates galvanizados, que já era também uma... Ainda continua a produzir aquele com engate galvanizado? A gente continua produzindo sem problema nenhum. Eu sei. E porque tem o outro que é um engate mais simples, né? Com pressão, por pressão. Tem vários engates. Eu sei. Agora nós estamos produzindo todos os tipos de engates. Todos os tipos. E o famoso chapéu de couro, que é o mais simples, e também o engate Mizu, que é um produto de alta qualidade. E tem uma grande aceitação no Nordeste, né? Pode ser até utilizado como sucção. Então, é sinal que não entra ar, não entra ar de jeito nenhum, não sai água também. Mas a pergunta de produtos para irrigação leva àquela outra questão. Qual é a estrutura hídrica que a fazenda tem para produzir por irrigação fruteira, produzir ração para gado, essa coisa toda? Bom, se você olhar realmente a fotografia da fazenda nos anos de chuva, você fica realmente acreditando que é uma região e uma fazenda milagrosa. Acontece que, como todo mundo, nós tivemos e nós fomos atingidos pela seca,
E isso está provocando muita dificuldade. Nós temos uma fazenda grande de 2.500 hectares. Nesses 2.500 hectares, somente 30 hectares são irrigados de maneira com culturas permanentes, justamente para ter a certeza de não ter umas áreas imensas. Nós temos culturas de ciclo curto, que são produzidas, melancia principalmente, de várias variedades que são produzidas quando tem água nos açudes. Então se faz um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, dependendo da água retida nos açudes. Então a gente adapta a realidade da fazenda aos mananciais e a quantidade de água armazenada. Então, temos um pouquinho de água no subsolo. Atualmente, as mangueiras estão realmente utilizando água parcialmente que vem do subsolo, que é uma água ligeiramente salgada, problemática. E nós estamos utilizando técnicas nordestinas para a produção de capim nos açudes através das culturas de vazante, que a gente aprendeu aqui. A gente chegou pensando que tinha que utilizar bombas, que tinha que utilizar energia e tudo isso, jogar água no ar e irrigar com aspersão, e descobrimos que aqui tinha essas famosas culturas de vazão tradicional, que era a melhor solução para se fazer um trabalho original e mais natural. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente retorna com essas questões e outras que vão surgindo ao longo do trabalho. Doutor Pierre, dentro da Fazenda Tamanduá também funciona um OCIP, Instituto Fazenda Tamanduá. De que se trata essa OCIP? O Instituto Fazenda Tamanduá foi fundado justamente para fazer pesquisas e trabalho de desenvolvimento de áreas novas, vamos dizer, realmente sem fins lucrativos, e o objetivo foi justamente de trabalhar principalmente em pesquisa. Então, dentro da fazenda nós tivemos, e foi finalmente um sucesso, trabalhamos com a espirulina, desenvolvemos todo o processo de cultura da espirulina e da clorela, que é uma outra microalga. Trabalhamos com o pinho-manso, que também foi uma das esperanças do Nordeste para a produção de biodiesel, diesel, né? de biodiesel. Chegamos a ter contatos com pessoas da Petrobras, chegamos a ter contato com as diferentes associações de São Paulo. Tivemos um dia de campo aí com as associações de São Paulo para ver esse trabalho feito aqui na fazenda com o pinho-manso, desenvolvendo alguma coisa muito original, que era justamente um pinho-manso atóxico. O problema é, se você olhar o soja, por exemplo, a soja, o óleo de soja não vale nada, o que vale alguma coisa é justamente a torta. A torta e do jeito que o pessoal estava olhando o desenvolvimento do pinho-manso, todo mundo olhava o beneficiamento do óleo, e ninguém, e a torta não era um produto sem valor. E era sem valor por uma razão simples, que também uma torta é tóxica. Então, pode provocar problemas sérios para os animais. E a gente procurou justamente conseguir uma torta atóxica para poder justamente ter um modelo parecido com a da soja, valorizando os dois. Hoje também o Instituto Fazenda Tamanduá desenvolve apoio a várias pesquisas que estão sendo realizadas na fazenda. Nós temos uma pesquisa muito interessante que desde 2002 acompanha a recomposição dos solos no semiárido. É uma coisa inédita que está sendo realizado pelo professor Jacob, que trabalha na fazenda, na RPPN desde 2002. Nós temos também uns trabalhos de apoio a uma parte de botânica, que são professores e estudantes da Universidade do Pernambuco, que vêm trabalhar aqui, estão preparando um livro, inclusive, sobre a flora da Fazenda Tamanduá. E nós publicamos agora, recentemente, um trabalho que é uma soma inédita, que é justamente a fauna da Fazenda Tamanduá, que é uma obra que foi publicada agora, recentemente lançada em João Pessoa. Um livro belíssimo, por sinal. É um livro muito interessante, porque nunca foi visto, finalmente, a riqueza e mostrado dessa maneira a riqueza. Aparentemente, a gente não teria essa riqueza, né?
Justamente, todo mundo acha que o semiárido é realmente uma região desértica e nada disso. Temos mais de perto de 200 variedades de aves, nós temos 27 variedades de morcegos, temos cobras, temos lagartos, nós temos tudo lá e isso é justamente uma soma muito rara e esse foi justamente feito através desse OCIP que justamente promove essa pesquisa. Vocês têm pesquisadores próprios ou trabalham em parceria com as universidades? Não, a gente recebe os universitários que têm projetos interessantes e a gente decide de abrir as portas, de ceder uma casa, um apoio para poder desenvolver esse trabalho. Atualmente temos um trabalho muito interessante também com os cágados aqui na fazenda. Bom, claro que a situação dos açudes é feia, mas nós temos um trabalho com o pessoal daqui da Universidade de Patos, Faculdade de Veterinária, justamente sobre cágados e acasalamento. Até que enfim conseguiram uma aproximação com a universidade local? Demorou muito mesmo. Realmente, quando cheguei, eu fui chamado de lacaio do capitalismo. E eu Vixe Maria! achava que era meio... 10 anos, nos anos 60, tudo bem, nos anos 70 já era mais complicado. E de lá para cá, realmente, nós sempre tivemos muita dificuldade em trabalhar com pessoas daqui e ser procurado. Mas a gente, justamente, quando tem um projeto que aparece muito interessante, nós estamos trabalhando lá. Temos esse projeto de engenharia florestal, justamente com o professor Jacob. Temos esse projeto agora dos cágados com patos e está começando a funcionar em projetos muito originais e que, sem dúvidas, permitem de conhecer melhor a nossa biodiversidade e conhecer melhor o semiárido, que é uma região totalmente esquecida pelos pesquisadores e realmente os recursos. Todo mundo acha bonita a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal, mas todo mundo esquece a Caatinga. Que a Caatinga e o semiárido são regiões imensas do Brasil e que tem que ser conhecido para poder agir depois. Justamente. O grupo trabalha também com microcrédito aqui na região. Como é que vem funcionando essa área? O microcrédito, mas eu sou um fã do desenvolvimento e eu tive a oportunidade de conhecer através, inclusive, de um evento muito original organizado por Rubens Recupero, que era secretário da UNCTAD na Europa, de conhecer o microcrédito. Eu fui participar, o Rubens me convidou. Era um diplomata brasileiro, né? Era diplomata brasileiro. Depois de ter sido diplomata, ele foi secretário da UNCTAD, que é justamente um dos organismos mundiais aí que participa do desenvolvimento. E ele realmente deu um apoio muito forte ao microcrédito. Então, estive lá e conheci atores importantes do microcrédito, o Pancho Otero, conheci o Yunus, conheci todos esses camaradas. E eu achei que realmente o microcrédito podia ser mais uma arma que a gente podia levar para o pessoal aqui da região, para poder segurar finalmente os habitantes do interior onde eles estão. Um dos grandes problemas, e nós sabemos disso, são essas migrações de nordestinos para Brasília, para fora, para Brasília, para Rio, São Paulo, mesmo Campina Grande. E o objetivo é realmente segurar esse pessoal. Então, nosso foco não é tão global como o Crédito Amigo, mas é justamente trabalhar no interior para realmente segurar e garantir uma renda para o pessoal. E aí para fixar o pessoal na região. Exatamente, fixar e garantir uma renda decente. Aí realmente foi fundado então o Instituto Estrela de Fomento ao Microcrédito, que é um instituto que hoje está com mais de 10 anos e que está sediado em Patos, mas trabalhando também em Guarabira, Teixeira, Sousa. E nós estamos vendo justamente a oportunidade de crescer, de ver se dá para trabalhar em outras praças. É negócio ou é filantropia? Não é negócio, é realmente filantropia. O nosso maior objetivo é de garantir a sobrevivência e a sobrevivência, aliás, da instituição, porque nós sabemos que funciona. Tive umas semanas atrás em São Paulo
para encontrar justamente um grupo famoso que financia microcrédito, principalmente no sul e sudeste, que é Oikocredit, por exemplo, de origem holando-alemã. E esses camaradas estão realmente muito interessados em entrar e ajudar o Nordeste também. E foi muito positivo de ver essa turma. Agora, tudo isso é realmente o objetivo é ganhar o suficiente, para multiplicar esse dinheiro e repassar para os clientes e garantir a sobrevivência da Estrela, que é um instituto que funciona muito bem. Qual é o grau de inadimplência disso? Bom, a inadimplência é realmente uma palavra que quase a gente não conhecia. Realmente cresceu muito esses últimos tempos. A crise econômica e ética brasileira fez que realmente a situação de inadimplência cresceu bastante. A grande diferença de Estrela com os demais é essa proximidade que nós temos do consumidor, essa velocidade na decisão no processo decisório, esse acompanhamento que nós temos, que é um crédito dirigido, e nós temos, em consequência, uma inadimplência que não passa de 4%, que é muito pouco. Muito pouco. Os nossos amigos lá ficaram impressionados. Em São Paulo, nós temos conhecidos lá que estão com 10%. A crise lá é talvez mais sensível, mas também o problema é justamente a proximidade que nós temos dos nossos clientes para apoiar eles e ter certeza de não endividar eles num momento muito delicado, que é a situação de hoje no Brasil, é muito grande. Vamos dizer, não adianta emprestar R$2.000 a uma pessoa que não vai conseguir pagar. Ele vai perder a confiança no próprio trabalho dele, e dois, finalmente todo mundo sai ganhando, tanto o instituto como o cliente. Agora, esse microcrédito tem cumprido a missão, a pretensão de vocês de fixar o pessoal? Tem visto resultado nesse sentido? Não, sem dúvida. Nós temos visto, nesses 10 anos de trabalho, temos visto, inclusive, histórias de sucesso, vamos dizer. Temos um camarada que, inclusive, era filho de um vaqueiro nosso, que montou uma pequena empresa aí, começava a vender uns pastéis na rua. Hoje ele tem uma padaria que funciona muito bem, está entregando em vários pequenos supermercados. Então, realmente, dá para ver histórias de sucesso. Do lado das mulheres, nós temos realmente muitas mulheres que chegaram a montar os institutos de beleza, onde estão oferecendo isso aí é o que é importante, né, nesse trabalho. E tudo isso é muito importante, porque muito importante. Favorece a autoestima do pessoal e, finalmente, o pessoal se estrutura. Estamos trabalhando com um pessoal que normalmente vem do setor informal. Estamos levando eles, através de uma parceria com o Sebrae, para o setor formal, que vai permitir de ter uma aposentadoria, que vai permitir de contratar oficialmente uns colaboradores. E isso é uma coisa muito importante, porque a partir desse passo, eles podem também pensar em ter acesso às linhas de crédito em bancos normais. Então, isso é muito importante. E o microcrédito é uma opção importante no Nordeste e na nossa região, porque as opções que você tem quando você é um setor informal são pouquíssimas. É agiota. A agiota hoje é entre 10% e 12%, com cheque predatado, e se der mais caro do que isso, como o banco. Não, tudo bem, mas aí o banco está exigindo tanta coisa que também está complicado. E no agiota ainda mais, você tem o risco de receber uma bala se não pagar direito. Então, nós não temos isso. Há uma preocupação de sua parte com o meio ambiente. O que suas empresas têm feito nesse sentido? Não, obviamente, eu acho que nós temos que cuidar do meio ambiente para garantir a vida dessa região, para garantir a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e evitar um impacto negativo na vegetação e nas águas, principalmente, e todo o que nós temos à disposição. Um dos elementos importantes para poder preservar melhor, você tem que conhecer. Você tem que saber onde você mora, você tem que conhecer a caatinga, você tem que estudar a fauna, você tem que estudar a flora, você tem que ver como multiplicar, finalmente,
as coisas que resistem mais à seca. A gente está vendo que a situação está mudando e esse é um dos fatores muito importantes, tentar preservar através do conhecimento. E o mais importante hoje, o nosso primeiro passo foi justamente esse conhecimento através dessa pesquisa e desses levantamentos da fauna, da flora, para poder saber melhor quais são as soluções. Sabemos que a erosão e desertificação são um problema seríssimo que existe aqui na nossa região e nós temos que encontrar plantas que tenham um sistema radicular mais forte, nós temos que encontrar animais mais adaptados, nós temos que encontrar soluções também como as microalgas que podem realmente garantir uma renda e realmente utilizar o sol, que finalmente é o nosso maior apoio, o nosso maior, a coisa mais simples que nós temos em quantidade, e utilizar o sol da maneira para garantir não a destruição da vida aqui, mas também a vida. Agora, vocês têm uma grande área de preservação. Quantos hectares são mais ou menos a gente dedicados nos a isso? anos 2000 fundamos uma RPPN, uma reserva particular de preservação natural. E a RPPN é um programa nacional, federal, e nós então temos uma reserva federal na fazenda, só que a responsabilidade dessa RPPN é nossa. São mais de 350 hectares, é a maior RPPN do Alto Sertão, e justamente dentro estão sendo realizados vários trabalhos, já foram realizados vários trabalhos de proteção ambiental, de estudos justamente de ciclagem de nutrientes, vendo a fauna principalmente lá. Agora nós vamos fazer um outro intervalo, daqui a pouco a gente retorna com outras questões. Já exploramos a questão da agropecuária, exploramos a questão do microcrédito, a questão do meio ambiente, mas há algumas outras questões que a gente ainda quer abordar e no próximo intervalo, no próximo bloco, a gente vai abordar essas questões. Retornamos à nossa sala de conversa, onde estamos entrevistando o Dr. Pierre Landaut, agropecuarista, que discorre aqui sobre a agropecuária, meio ambiente, microcrédito e outras questões. Dr. Pierre, além da Fazenda Tamanduá, os senhores têm uma outra fazenda no município de Sousa, utilizando, até onde possível, as águas das várzeas de Sousa. Quais são as atividades que vocês desenvolvem lá especificamente? Bom, já tivemos a oportunidade de frisar um pouquinho essa situação. Realmente fui convidado através de entrar lá no perímetro irrigado de Várzea de Sousa. O objetivo inicial era justamente de ser o que chamava uma empresa âncora para divulgar técnicas diferentes, que eram técnicas de agricultura e pecuária orgânica. Temos aí 178 pequenos produtores, cada um com 5 hectares, e trabalhando várias coisas, principalmente coco, banana, ovinos, mel. E a ideia era justamente levar para esse pessoal e mostrar técnicas diferentes para valorizar esses produtos. Vocês já tinham a experiência aqui e iam levar para a região de Sousa. Aí eu fui chamado justamente e me dizer, seria bom ver você lá. Bom, realmente fica um pouco distante, complica um pouquinho a parte administrativa, mas a gente olhou esse negócio como também uma oportunidade de fazer outra coisa. Então nós desenvolvemos esse projeto de ovinocultura de corte, que já falamos, desenvolvendo o projeto justamente também de arrozes coloridos, que é um grande produto, ainda mais que também a região de Sousa, principalmente lá na região de São Gonçalo, tinha a tradição de produção de arroz e podia ter sido uma bela oportunidade para todo mundo. E chegamos a plantar 50 hectares de romã, que é uma fruta maravilhosa, que realmente oferece para a saúde humana umas oportunidades muito grandes
na prevenção de doenças degenerativas do cérebro, principalmente. Chegamos a plantar goiaba também, mas devido à seca e aos problemas que tem comprometeu esses plantios. Nós abandonamos os 50 e perdemos 50 hectares de romão, perdemos os 20 hectares de goiabeira. E faz então já quase 5 meses que a gente não planta arroz lá. Então a situação lá é muito precária. Estamos recebendo água atualmente 3 dias por semana durante 4 horas, que é realmente uma brincadeira. E muito difícil de trabalhar. Estamos atualmente com 10% da fazenda utilizada, tentando salvar pasto e alimento para os ovinos, que é basicamente a única coisa que a gente pode fazer para manter essas matrizes de raças Santa Inês e Dorpa, que é uma mistura para cruzamento industrial de corte de primeira qualidade. Agora, ninguém é adivinhão, mas quais são as perspectivas de chuva para o ano? Bom, faz 40 anos que eu estou aqui, faz 40 anos que eu vejo que realmente a meteorologia não é uma ciência muito séria, nem exata. E sabemos que tem umas mudanças aí, que a Laninha estaria aparecendo. Pior do que está, não pode, realmente. Em consequência, nós podemos pensar que vai acontecer alguma coisa positiva para o ano que vem. Você acredita na transposição do Rio São Francisco? Quer dizer, não na efetivação da transposição, mas no funcionamento dele como suprimento d'água para a região? Bom, a transposição foi primeiro um suprimento de dinheiro para muitos partidos políticos do Nordeste, e foi o trunfo inicial que realmente funcionou melhor até hoje. A transposição, para mim, é algo um pouco complicado, e tenho 2 ponderações que vou lhe contar. A primeira é justamente esse problema do São Francisco. Foi visto que as fontes de São Francisco estão minguando, cada vez menores, o volume de água que o São Francisco tem hoje é cada vez menor, e nós tivemos a oportunidade de conversar com os produtores de arroz na região de Penedo, lá na saída do São Francisco, e a gente estava pensando justamente levar as nossas sementes de arroz castanho para lá, levar eles à certificação e produzir para a gente. Uns 2 meses atrás, quando a gente percebeu que não ia mais ter condições de produzir lá em Sousa, voltamos a falar com eles, e a resposta foi uma resposta apavoradora, que justamente não podiam, por uma razão muito simples, e que a vazão do São Francisco era tão fraca que o mar estava entrando na parte baixa do São Francisco, salinizando essas áreas. Eu já ouvi isso. A partir do momento que você vai começar a puxar água para levar para o sertão, vamos talvez ganhar 100 mil hectares aqui na região, mas vamos perder 200 de pessoas que têm tradição de cultura lá na parte de baixo. O segundo problema que eu vejo, e a gente está vendo isso de uma maneira muito clara, que foi denunciado inclusive na Rede Globo recentemente, é o roubo das águas. Quando você tem um canal a céu aberto, você tem... A tentação é grande, viu? A tentação é muito grande de botar um sifonzinho, para botar uma aguinha, depois você planta 1 hectare de alguma coisa, depois você planta 10 hectares. No caso de Vaz de Souza, onde a água está vindo de Curemas Mãe d'Água, do complexo de Açu de Curemas Mãe d'Água, nós temos 26 quilômetros de canal. Na beira desses 26 quilômetros de canal, que estão todinhos no estado da Paraíba, só tem ladrões. Então, a água liberada em cima é uma água que não chega lá no fim da linha. E você tem todo tipo de gente que estão roubando água. Foi denunciado, o Tribunal de Contas está fiscalizando tudo isso, e o problema é que nem a AESA, nem a ANA são capazes de fiscalizar. Vamos dizer, a ANA hoje, inclusive, está fazendo outra coisa que é muito questionável. A ANA está liberando água na própria calha do Rio Piranha.
para o Rio Grande do Rio Norte. Grande do Norte, é. Então essa água vai se evaporando, vai se infiltrando e água que o Rio Grande do Paraíba não está perdendo definitivamente. Tá perdendo, justamente. É. Do outro lado, você tem realmente esses ladrões que estão puxando água e ninguém fiscaliza. Hoje em dia, lá em Sousa, a ESA, que deveria estar fiscalizando, tem um funcionário que não tem nem transporte, quem paga o transporte para ele somos nós da cooperativa de produtores do perímetro irrigado de Sousa. E o camarada está lá à noite, não tem nada. Não tem nada, nem pode fazer nada. Consequentemente, ele já foi ameaçado de morte, ele teve vários problemas. É uma figura, santa figura, o Damião, só que ele não pode agir, e menos ainda sem o apoio do organismo. Isso em 26 quilômetros, em centenas de quilômetros do São Francisco para cá. Como é que vai ser feito? Exatamente isso que eu queria dizer. Já que não consegue fiscalizar 26 quilômetros, quando tem milhares de quilômetros para fiscalizar, vai ser realmente uma coisa muito complicada. Temos um amigo que justamente fez, amigo que conhece bem o pessoal do Pernambuco, foi ver uns cartórios aí para ver o estado das terras na beira do canal. Essas terras já foram todas compradas por grandes empresas, no mínimo. Por grandes e médias empresas que estão se preparando a botar um sifão. Estão se preparando para roubar a água. Estão se preparando para roubar, sabendo que a ANA não tem capacidade para fiscalizar e, consequentemente, essa água talvez não vai nem chegar do jeito que não chega lá em Sousa. Pierre, eu tomei conhecimento de um levantamento feito a partir das estatísticas do IBGE e comparando aqui na região o crescimento da renda de alguns municípios. E nesses dados, por exemplo, Santa Terezinha, nos últimos 10 anos, teve um aumento da renda Per capita. Da renda per capita, né? Da renda por cabeça, como a gente diz, né? Por cabeça 10 vezes maior do que a renda de Patos. Como é que se explica isso? Bom, esse é realmente foi uma grande surpresa para mim. A gente tem, obviamente, as portas abertas para todos os pesquisadores. Estamos recebendo mensalmente o pessoal do IBGE, pessoal muito sério. E quando publicaram o censo 2000-2010, 10 anos de levantamentos que a gente descobriu que Patos cresceu 53% nesse período e que Santa Terezinha cresceu 503%, uma coisa dessa. Eu fiquei preocupado, fui procurar os nossos amigos do IBGE e falei, mas o que está acontecendo realmente? Será que não tem um erro? E ele falou, não é nada de erro, é que nós temos acesso a todos os dados e é a presença de sua lá no município. Então, é uma coisa muito interessante de ver que realmente a presença de uma pessoa no município pode realmente ajudar com uma certa visão, com uma certa objetivos aí, ajuda realmente o município a crescer de uma maneira substancial. Enquanto isso, tem município por aí hostilizando os investidores, né? Pois é, e principalmente na parte agrícola, onde finalmente você vê que realmente tem um abandono em toda a parte agrícola, que está sem rumo, infelizmente. Nem governadores, nem deputados, nem prefeitos estão interessados para manter uma agricultura sólida no nosso estado. Lá Sousa é um belo projeto justamente que está sofrendo justamente por falta d'água. Acho que era uma bela oportunidade. Hoje se fala de montar em Sousa talvez uma bacia leiteira que não vai beneficiar tanta gente porque o capital investido vai ser muito mais alto. E realmente a agricultura é uma bela oportunidade. Eu acho que para esses municípios que estão aqui, tem como fazer, tem como agregar valor através da certificação orgânica e dá justamente através de culturas de ciclo curto, como melão, melancia, batata, você pode muito bem dimensionar as suas áreas em função da água retida. Da água que tiver então, disponível. Você tem uma renda anual que varia em função das águas, mas é muito difícil ter açudes totalmente secos. Então, o camarada pode fazer um ciclozinho de melão, melancia, vender a um preço melhor, porque justamente tem esse negócio. Mas é uma visão que não foi incentivada. Infelizmente, eu acho que é uma Tem alguns casos. perdida.
tem alguns casos dispersos, né? São José de Espinhara, por exemplo, tem alguns produtores de melancia, mas são coisas pequenas, coisas sem receber nenhum incentivo, inclusive, não é? Exato, sem receber nenhum incentivo, acho que, e ainda mais desperdiçando essa oportunidade de agricultura orgânica que oferece um mercado, principalmente no sul, onde se paga muito bem. Realmente. Agora me diga uma coisa, o grupo tem atividades em outras regiões, a não ser esse que você tem aqui, em Santa Terezinha, em Sousa, outras regiões, o grupo tem também atividades agrícolas e agropecuárias? Temos um dos trabalhos que a gente sempre procurou fazer, a integração de produtores e levar esses produtores para a agricultura orgânica e justamente dar para eles as armas para poder viver de uma maneira correta e decente. Então, estamos atuando no sul em duas áreas, principalmente com integração de produtores. Nós temos lá em São José dos Pinhais, famosa por causa da famosa cadeia que todo mundo conhece, onde tinha lá, no Paraná, né? É no Paraná, ao lado de Curitiba. E lá nós temos a maior unidade de processamento de verduras orgânicas do Brasil. Uma firma chamada Rio de Una. E hoje nós estamos abastecendo os mercados do sul com esses produtos através de uma rede de pequenos produtores de 100 pequenos produtores que estão trabalhando justamente dentro de uma visão diferente, com a compra garantida, assistência técnica e certificação paga pela empresa. É um projeto muito bonito que só está crescendo. Nós estamos agora entrando com os produtos e os produtores no estado de São Paulo. E é alguma coisa muito importante. A outra coisa que sempre também me interessou e onde estamos trabalhando no mesmo sistema é a piscicultura. Estamos trabalhando com piscicultura no Pantanal, com o pintado, e na Amazônia, no estado de Rondônia, com o pirarucu. Estamos fornecendo e produzindo os alevinos, fornecendo para os produtores que estão botando para crescer e a gente recompra o produto final. Quer dizer, é comercializado através da nossa firma. Vocês participam mais na indução e depois na comercialização. Exato. Na organização, vamos dizer assim, É o tipo do sistema que tem com os frangos. Aqui, finalmente, é o mesmo processo de integração. Aqui você faz frango, nós estamos fazendo a mesma coisa com dois peixes que são os mais conhecidos e emblemáticos, o famoso pintado e o famoso pirarucu. Pois é. Doutor Pierre, muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa. E fique aí à vontade para qualquer esclarecimento que queira na conclusão aqui da nossa conversa. Não, Luiz Gonzaga, realmente foi muito interessante de participar. Eu acho bom mostrar que, ao contrário do que certas pessoas estão pensando, que nós estamos abertos ao diálogo, abertos a todos os tipos de loucuras para tentar mostrar que a nossa região é uma região que tem condições de se tornar uma região rica, que tem condições de resgatar, através inclusive de uma agricultura séria, toda uma tradição de produção. E eu acho que nós temos realmente aqui tudo para dar certo, só vontade. E você vê que um camarada morando em Santa Terezinha tem condições de ter um impacto na vida e no dia a dia de cada um. E eu acho que essa é uma lição importante para todos. E obrigado. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.